Gostaria que vocês perdoassem o atraso. Boa tarde. Perdoassem o atraso aí, porque alteraram aqui as salas, né? E aí, por acaso, eu não fui avisado. Aí eu estava organizado numa sala ali e acabou que eu tive que mudar de sala. Mas a gente vai, então, encaminhar para que dá tudo certo aqui ainda. Menino, hoje eu preparei uma paródia para a gente, então, sei lá, fazer de uma forma diferente o conteúdo que nós estamos trabalhando, né? Eu penso que hoje vai ser a nossa última aula sobre o assunto ditadura militar, né? Para a gente, então, ir encaminhando outras questões. Uma coisa que é importante a gente saber, eu gosto de frisar isso para vocês, que do ponto de vista da história, a gente não tem como se fosse uma coisa fixa, né? Tipo, foi isso, acabou. Alterou ali a eleição que elegeu o Tancredo Neves, então nós não temos mais ditadura no Brasil. Isso é uma mentira, porque de uma forma ou outra a gente tem ditadura no Brasil, entendeu? De um lugar ou outro a gente tem ditadura militar no Brasil, entendeu? Então, só que a gente, do ponto de vista da história, numa aula como essa que a gente dá para vocês aqui, a gente especifica alguns pontos, algumas datas importantes, alguns elementos importantes. Mas uma coisa tem que ficar claro para todos vocês, viu, Enzo? A história é um processo, entendeu? Então não foi do nada que teve a eleição do Bolsonaro presidente. E aí todas essas alterações que nós estamos vendo no governo aí a partir dele. Não foi do nada que teve a eleição do Lula presidente, né? Então, ou seja, são processos que vão acontecendo e de algum momento dentro desse processo acontece algum fato um pouco mais impactante. Esse fato um pouco mais impactante que nós dizemos, nós fazemos as marcas da história. Mas a história está acontecendo nesse momento, sabe? A história está ocorrendo e nessa ocorrência dos elementos que fazem a história, a gente vai tendo as mudanças de paradigma, entendeu? Então, Ou seja, professor, um exemplo. Sim. Senhor, tipo assim, o senhor tá contando isso pra nós hoje, né? Uhum. Das coisas de história. Aí, quando a gente ficar mais velho, a gente vai poder contar pros nossos netos histórias que aconteceram no nosso tempo, né? Como no tempo do Bolsonaro, esse tipo de coisa. Sim. E aspectos tais como esses, né? Mas aí o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que vai ter o que aconteceu. Teve uma época que foi Idade Média. Tá, quando é que começou a Idade Média? A Idade Média começou no ano 456 depois de Cristo, quando teve a queda de Constantinopla. Ah, tá. Então a Idade Média começou aí? Não, não começou aí, viu, Ides? Ela começou muito antes disso. Só que ocorreu esse fato nessa data, e aí a gente olhando a história toda, a gente vai falar, não, então, ou seja, esse é o marco. Aí depois a Idade Média deixou de ser Idade Média, né? O tempo histórico deixou de ser Idade Média e se tornou Idade Moderna. Quando é que foi isso? No ano 1496, quando teve aí as primeiras navegações. Entendeu? Então, ou seja, acabou aí? Não, a Idade Média começou a acabar bem antes disso e ela continua existindo até agora. Agora pensa bem isso, o que eu estou falando para você, viu, Maria Luísa e seus colegas todos aí. A Idade Média, ela historicamente, pelo registro, ela encerrou, né? Ela encerrou lá em 1496. Então, portanto, não existe mais Idade Média do ponto de vista documental, né? Do que a gente conversa sobre isso, né? Não que tem Idade Média, já tem 525 anos. Mas você vai em alguma ou outra instituição, aqui no Brasil, e lá é tudo medieval. Para começar, sabe a língua que falam nesses locais? Fala latim, entendeu? Fala latim lá. E tem lá, veste as roupas medievais, né? Tem uma vida medieval. É claro que tem um celular no bolso, né? Mas tem toda aquela estrutura medieval dentro do século 21, no qual a gente está vivendo aqui agora. Só para vocês entenderem essa questão de processo. Então, nós vamos parar de falar da ditadura militar hoje, né? E vamos dar uma data que ela terminou no Brasil. Qual foi o ano que a gente está falando que ela terminou no Brasil, a ditadura militar? Quando é que a data lá? 1984. 5, tá? 4 foi a eleição. Ocorreu a eleição em 1984. Mas, efetivamente, o presidente tomou posse no ano seguinte, viu, Bruno?
no caso em março de 1985. Aí, oficialmente, com muitas aspas, como eu quero falar para vocês aqui, então a gente marca 85. Mas não é longe, você não precisa ir tão longe para você encontrar atitudes e situações ditatoriais, né, como ocorria na ditadura, até hoje, no nosso tempo. Entendeu? Então, ou seja, nós estamos no governo democrático, não é? Mas, por exemplo, nós temos 21 ministérios. O que são esses 21 ministérios, meninos? São os 21 braços que o Bolsonaro tem para governar a parte do executivo do nosso país. Entendeu? Então, ele é o presidente, é o chefe do executivo, mas junto com o executivo tem o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro de todos os ministros que nós temos ali, e são 21. Sabe quantos deles são civis? Quantos deles não são militares? Nenhum? Não, tem algum, Maria Luísa. Mas no caso é um número muito pequeno, né? 17 são militares, dos 21, entendeu? Então, ou seja, e o próprio presidente, ele se diz militar, não é? Ele se apresenta como militar. Mesmo que ele não chegou lá por uma ditadura, ele chegou lá por uma eleição democrática, né? Os votos de todos que votaram foram contabilizados e deu a maioria para ele, ótimo, ele chegou lá pelas vias democráticas. Mas a cabeça, a estrutura, as ideias, os discursos são militares, não é? Então, ou seja, só para a gente perceber esses pontos que a história não para. E aí vai chegar, como o mesmo falou, lá na frente, quem sabe, a gente vai escrever um nome. Como a gente falou que o governo do Getúlio Vargas era o Estado Novo, como a gente falou que o governo do Juscelino Kubitschek era populista, como a gente disse que o governo do Castelo Branco, do Costa e Silva, do Médici, do Geisel, do Figueiredo, foi a ditadura militar. Vai chegar lá na frente, quando o Enzo tiver seus filhos aí, talvez seus netos, vai dizer, o tempo que eu estudei no CPMG, lá no ano 2021, esse tempo a gente vai chamar de... Aí, só lá que a gente vai saber. Né? Só quem estiver vivo lá que vai dar um nome para esse tempo aqui, que nós não sabemos qual que é. Né? Mas, enfim, eu preparei... Nós vamos falar de 3 temas aqui hoje, que são elementos que fazem parte lá da ditadura militar, e mais no final eu gostaria de fazer com vocês a paródia, né? Cantar uma paródia aqui da música... esqueci a música. Vou ver se a gente vai lembrar aqui, por conta das emoções do nosso momento aqui. Certo? Deixa eu abrir. Então, na aula passada, só lembrando, nós falamos do movimento estudantil, né? Então, são vários elementos dentro do processo da ditadura militar, são várias frentes. Nós poderíamos ter uma aula aqui sobre a igreja, uma aula aqui sobre o movimento trabalhista, uma aula sobre vários elementos que fazem parte da história lá, que ocorreu o movimento feminista, a questão nós falamos da questão dos estudantes, mas poderia falar a questão dos professores, a questão das disciplinas que se ensinava naquele momento, uma série de coisas a gente poderia estar falando, né, como parte desse processo, desse fato histórico, né? Mas nós temos que parar. E eu tenho certeza, parar e não fica com peso na consciência não, viu, gente? Porque vai ter um outro momento, lá no ensino médio, por exemplo, vocês vão retomar esse assunto. E cada vez você vai exigindo dos seus professores, né, nesse aspecto, e vai explorando alguma coisa a mais do que aquilo que você já tenha estudado. Certo? É uma questão que a gente tem que levar aí em consideração. Olha só, os pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui hoje são esses 3, olha. O movimento dos sindicatos dentro do período da ditadura, a Liga dos Camponeses, então a questão rural, e a luta armada, que é aquela questão da cidade mesmo propriamente dita, entendeu? Então, o que vai ficar para trás aqui que eu não vou trabalhar com vocês? A questão indígena, certo? Então, não vai fazer parte desse momento aqui. No outro momento, quem sabe, a gente vai
então trabalhar. Mesmo que eu vou deixar esse documento todo aqui à sua disposição, certo? Para você poder ler quando quiser. Professor, Sim? foi nesse período aí que fizeram a construção do Parque do Xingu, não foi? Foi antes. Foi no contexto lá do Getúlio Vargas ainda. A demarcação da terra, sim. a demarcação da terra foi lá no Getúlio Vargas. Agora eu tô, mas não foi lá mesmo que decidiram até esse nome, inclusive. Entendeu? Parque Nacional do Xingu. Agora, se teve situações específicas desse governo, dessa época aqui, do período de 60 até 80, aí eu me escapo agora, eu não sei comentar com você não, tá? Mas que foi delimitado pelos irmãos Vilas Boas, lá em 1930, isso sim, com toda certeza. Então, na verdade, Bruno, a história aqui é um pouco mais triste nesse momento aqui, viu? Porque nesse momento aqui, aquela demarcação que tinha sido feita lá, nesse momento aqui, ela foi alterada para menos, né? Foi diminuindo e está sendo alterada para menos até agora, no nosso tempo. Né? Nós já até discutimos isso aqui em uma aula, acho que no ano passado, se eu não me engano. Ou foi nesse ano, mas acho que foi no ano passado. Então, veja bem, gente. Movimento sindical, né? Então, ou seja, como o movimento dos estudantes era reprimido, o movimento dos trabalhadores também, com certeza, seria reprimido, não é? Então, aí nós temos aqui uma grande greve que ocorreu, e essa greve, viu, Maria Luísa, você gosta de buscar os marcos, né? Essa greve foi um grande marco para fragilizar o movimento, né? O movimento, o regime militar, uma vez que parece que a partir daí, daquela má situação, baixos salários, as más condições aí de vida e, por outro lado, aquela pompa toda do Brasil, né? Anos de ouro, carros aí importados, televisão, aquela coisa toda. Então, aquela ideia do milagre econômico estava incomodando as pessoas demais da conta. Porque que história é essa de milagre econômico, de economia girando, se eu não estou tendo dinheiro para comprar nem comida, né? Então, os trabalhadores organizados aí na forma de sindicatos, então aí mais um, né? Lembra que nós estamos falando, ó, o João Goulart, comunista, então tem que ser banido. Os estudantes apoiam o João Goulart, também comunistas, tem que ser banido. Agora, mais uma instituição que precisa ser banida, que é agora os sindicatos, que também são comunistas e precisam ser banidos. Então, vai entrando, né? Vai entrando as instituições no rol daquelas instituições de criminosos aqui do Brasil, né? Criminosos com muitas aspas, né? Claro, criminosos aqui no Brasil. Então, teve movimento lá em Osasco, no estado de São Paulo, movimento em Contagem, no estado de Minas Gerais, e todas elas ocorreram aqui no ano de 1968. Professor, Sim. nessa era, teve alguém que não teve que ser banido porque até agora. Ué, os Porque. apoiadores, né? Os apoiadores. Então, nenhum rico, nenhum banqueiro, nenhum dono de indústria foi banido. Entendeu? Porque até o presente momento só tinham falado de quem tinha sido banido, né? Do pessoal que só tinha sido banido até agora. Sim, mas é esse ponto mesmo, né? Que nós estamos falando do ponto de vista dos contrários, né? Do ponto de vista dos que sofreram o regime. Porque dos que apoiaram é a história oficial, né? A história do que aconteceu. Aí você vai Tá. escutar tipo um comentário do nosso advogado aqui de Porá, que vai dizer, olha, não vivi no tempo da ditadura, não teve nenhum problema não, foi tudo bem, não teve nenhum problema aqui, nenhuma situação. No caso, então, os que foi banidos era pessoas de classe mais baixa, né? E que era mais comunista, né, no caso. É, O pessoal não gostava de. O pessoal de lá não gostava de pessoas comunistas. Quem era comunista lá era considerado como ladrão, assaltante, esse é, tipo de coisa. criminoso, criminoso, terrorista, criminoso terrorista. Então, é isso aí. Aí essas greves, olha só, foram as últimas manifestações operárias da década de 60. Claro, 1968, né? Aí depois deu uma parada, né? Uma parada por conta do movimento, que foi ficando cada vez mais duro, mais rígido, mais vigilante, etc., né? Mas em 12 de maio de 1978, aí teve uma greve. Aí teve a greve, né? 1.600 trabalhadores, lá no ABC Paulista, né, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, né, marcou a volta do movimento liberário em cena política. Então, o que acontece aqui, gente? Está vendo, ô Isis?
o movimento operário tinha sido freado lá em 1968, ninguém mais fazia greve, ninguém... Tá. Mas em 78, o povo falou, ó, agora nós vamos manifestar. Não dá para simplesmente aceitar as coisas como estão, vamos manifestar. E aí, juntou muita gente. Você acha que foi do nada? Gente, amanhã vamos fazer uma greve. 1.600 pessoas se reúnem? Com certeza não. Então, foi situações, reuniões clandestinas. O movimento foi se organizando a ponto de que nessa data, então, eles vão fazer esse manifesto aí, ok? Então, em junho, o movimento foi se espalhando aí por São Paulo, Osasco, Campinas. 27 de julho, marcando datas, né? 166 acordos entre empresas e sindicatos. Ó, então já está mudando, né? Porque até então a empresa não tinha que atender ninguém, não tinha que escutar ninguém, porque também ninguém tinha força para ir. Agora já começa, então, fazer os estatutos. Começa, então, a estabelecer os acordos, né? Beneficiou aí. Então, ou seja, esses 1.600 teve morte de gente, viu, Enzo? Teve gente que saiu machucada, teve gente que sofreu, mas esses 1.600 que se manifestaram, que entraram no movimento, provocaram alterações trabalhistas que beneficiaram cerca de 280 mil trabalhadores, né? Porque se muda para um, tem que mudar para todos, né? Se um ganha, todos têm que ganhar. É uma questão meio que lógica conforme os trabalhos, né? Então aí, essas negociações, veja bem, então fez com que aparecesse um sujeitinho na história, entendeu? Um desses metalúrgicos aqui, que participou desse processo aqui de manifestação, e dessa manifestação surgiu algumas leis trabalhistas que beneficiará a turma, e esse sujeitinho, quem que era? Tá vendo aqui, gente? Perceberam, meninos? Fala aí. Sim. Lula. Então, aí aparece esse sujeito na história. E do movimento sindical, lá de São Paulo, de Osasco, né? São Bernardo, quer dizer, ele é de São Bernardo. Do movimento sindical, ele pula para a carreira política e aí se torna deputado. Aí só foi mais um mandato de deputado e depois começou a concorrer para ser presidente. Aí ele concorreu lá e perdeu para o Collor, depois concorreu e perdeu para o Fernando Henrique, depois concorreu e ganhou, né? Depois do Fernando Henrique, ele se tornou o Lula o presidente da República, certo? Então, e nesse contexto, né, na década de 80, que se criou o partido, né, que representa as ideias aqui, que é o PT, Partido dos Trabalhadores. Beleza? Sobre esse ponto, meninos? Sim. Então tá bom. Aí, essa questão do movimento sindical. Agora a questão lá na fazenda, o problema com os camponeses, né? Teve resistência também no campo, certo? Porque aí, como já tinha sindicatos na cidade, para os trabalhadores da cidade, foi criando também sindicato para quem trabalha na fazenda. Existe o sindicato patronal, sabe? O sindicato onde tem ali a pecuária, essas coisas, é um sindicato. Mas é um sindicato de quem? Dos donos de fazenda, né? Não é dos trabalhadores da fazenda, certo? Então é um outro sindicato, é um sindicato mais precário, no caso dos trabalhadores aí, ou dos pequenos produtores que não entram no mesmo critério dos grandes proprietários de terra, ou daqueles que são, vamos dizer, os ricos e os pobres, vamos assim dizer, certo? Então, teve aqui um advogado, temos o nome, Francisco Julião, né? Ele foi um dos líderes aí, né? Como teve aqui a liderança do Lula aqui, que foi presidente do sindicato lá dos metalúrgicos e ganhou notoriedade nacional. Aqui temos o Francisco Julião. E a época da história deles aqui, olha, 14 de maio de 1984, 15 de maio de 84, 5 mil cortadores de cana, colhedores de laranja do interior de São Paulo entraram em greve por melhores salários e condições de trabalho, certo? No dia seguinte, eles invadiram as cidades de Guariba e Bebedouro, né? E aí eles puseram fogo num canavial, né? E esse movimento foi reprimido por 300 soldados, né? E depois que esse movimento começou, outras greves foram se esparramando aí pelo Brasil afora, né? Então, ou seja,
o governo estava perdendo o controle da situação. Isso é o elemento. Ok? E aí vamos olhar mais o outro ponto, que é a luta armada, foi uma ação da cidade também. Né? Essa luta armada, ela foi para deixar claro a oposição que existia entre ali os partidos, né? Os partidos organizados aqui no Brasil. Então nós temos de um lado a Ação Libertadora Nacional, a ALN, foi liderada pelo Marighella, certo? Ele era foi um deputado, ele era antigamente membro do Partido Comunista Brasileiro, e ele foi morto em emboscada em 69. Quando a gente mostrou aquele filme ontem, aquele trecho do filme do movimento estudantil, aí tem um final lá, não sei se a gente chegou a ver esse ponto, tem lá um tiroteio. Nesse tiroteio foi o momento em que eles capturam, né, e matam o Marighella, que era líder do movimento contrário ao regime militar, então representante aqui do Partido Comunista, etc. Tem uma Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, comandado pelo ex-capitão do Exército, Carlos Lamarca. Ele foi morto na Bahia, em 1971, certo? Aí o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que foi uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, o antigo Partido Comunista Brasileiro, agora se tornou o Partido Comunista do Brasil, ok? Então esses são a parte esquerda brasileira. São os comunistas, aqueles que são contrários, aí no caso ao capitalismo, essa coisa toda, certo? E aí essas organizações armadas foram conhecidas também como guerrilhas, né? Guerrilhas. O que eles fizeram? Fizeram assaltos a bancos, fizeram sequestro de diplomatas para trocá-los por presos políticos e trocar por colaboradores do regime, entendeu? Então, veja bem como que acontecia isso aqui. Nós já falamos uma vez aqui, eles assaltavam bancos. Tiveram assalto a banco? Sim. Era porque eles queriam o dinheiro do banco? Qual que era uma coisa por trás dessa questão que nós já discutimos nessas aulas aqui? Quem lembra desse ponto, meninos? Vamos recapitular? Forma de se manifestar porque eles queriam direito? Sim, eles eram comunistas, não é? Se eles são comunistas, eles são contra quem? Capitalistas. Capitalista. E a ditadura. Lembra? E a ditadura, no modo geral. De todas as instituições que nós temos aqui hoje, inclusive, qual delas é a que mais representa o capitalismo? É a escola? A privada? É a igreja? O que representa o capitalismo, que está ali, o símbolo do capitalismo na nossa sociedade atual, por exemplo. Que não é tão diferente daquela lá. Comércio. O comércio tem uma que eu acho que representa muito mais. Pensa comigo aí, por favor. O mercado de trabalho? Os bancos? O mercado de trabalho é uma coisa que é interessante para o trabalhador, né? Então não representa só o capitalismo. Olha aí, aonde que mexe só com capital, propriamente dito? Olha o Bruno falando aí. Essa é a instituição que é o símbolo do capitalismo, propriamente dito, sabe? Que se mantém até sem o trabalho, é só ela ali já resolve o capital. Seria sociedade privada, né, então? Não, o banco, viu, Enzo? Especificamente o banco, ok? Sociedade privada era de antigamente. Agora, não, mas aí a questão da propriedade privada, aí é a base, né? É a base do capitalismo. Mas a instituição que representa o capitalismo é o banco. Então, esses assaltos... Hoje em dia, então, fica assim nos bancos, né? Porque os bancos é onde tem mais dinheiro, né? No caso, controla o dinheiro, aí as pessoas que são capitalistas acumulam dinheiro no banco, né? Com dinheiro acumulado, não é isso? Não, e além de acumular, o próprio banco ele vende dinheiro, né? Vende dinheiro para ganhar dinheiro em cima do dinheiro que você paga de volta. Então, ou seja, é uma instituição que vive em função do capital, propriamente dito, né? Do custo do capital, etc. Então, esses ataques com a mão armada, ataques a bancos, eram justamente não só para assaltar um banco aqui ou outro ali, mas para falar, olha, nós vamos atacar o coração do sistema capitalista. Vamos destruir o sistema capitalista. Entendeu? Então, ou seja, essa que seria a ideologia que está por trás
dessa situação aí, ok? Do outro lado, então, esses da esquerda, né, que é o ALN, Aliança Libertadora Nacional, o antigo Partido Comunista Brasileiro, né, e também nós temos aqui a Vanguarda Popular Revolucionária, entendeu? Essa Vanguarda Popular Revolucionária, como partidos que nós temos organizados aqui. E temos também, olha só, essa Vanguarda Popular Revolucionária, ela é contrária à Aliança Libertadora Nacional. E ela se tornou, ela veio, né, desde aquele partido antigo, que também temos a UDN, né, União Democrática Nacional. O Carlos Lacerda era um conservador, que foi um entusiasta lá do golpe de 64, mas se desiludiu com o regime quando percebeu que o Brasil se tornara um país governado por ditadura. O Lacerda morreu em 1977 e foi vítima aí de um infarto, ok? E aí você vai ver esses elementos todos aqui de partidos que apareceram aí, né, vinculado aos estudantes, à UNE e outras coisas mais, né? Que nós tivemos essas várias situações de manifesto de um partido, de outro, e manifesto de estudantes, e toda essa organização que nós temos. Esse aqui é o Edson Luiz, né? Esse aqui é uma foto real, quando ele caiu, né? Enfim, aqui nosso caríssimo Castelo Branco, né? Está aqui entre nós aqui. Enfim. Bom, agora são 1h40, né? Seria o tempo de terminar a aula nesse momento aqui agora, mas eu gostaria ainda de convidar vocês para a gente passar para a parte da paródia. Pode ser? Pode. Então, Só se for agora. Vamos lá para a gente meio que fixar um pouco do conteúdo, né? Para a gente, então, lembrar mais disso aí. Até agora eu não estou lembrando aqui o nome dessa música, mas talvez com o ritmo vocês lembram. É um dos rocks aí que a Isis Paula gosta, por exemplo, né? Desses rocks nacional. E caiu o Goulart e assumiu o militar e o poder em suas mãos o AI-5 concentrar. Tem Castelo, Costa e Silva e Médici é o auge tal. E depois tem o Gás e o Figueiredo no final. Tem bipartidarismo, Arena e também MDB. Censura, mas vão dizer que cresceu esta nação, mas piorou a distribuição de vida, como aumentou milagre que se inventou. E aí? Vamos fazer juntos agora? Vocês conhecem essa música? Sim. Eu não Conhece? tô lembrando do ritmo, mas essa eu já escutei ela. Com certeza deve ter estudado. Eu esqueci, depois eu vou lembrar direitinho, a gente fala e a gente pode tocar outro dia de novo. Mas vamos tentar fazer todos juntos agora, ela de uma vez. Vamos lá? Abrindo seus áudios aí, ficando à vontade. Eu só queria ver uma paródia do senhor da música do AC/DC. MC. Ah, tá. Quem sabe, vou pensar numa dessas aí. Tipo. Aquela lá é. Highway to Hell, assim, né? Então vamos lá. E caiu o Goulart e assumiu o militar e o poder em suas mãos o AI-5
concentrar em Castelo, Castelo, Costa e Silva, de Médici ao Augital, e depois tem o Cais e o Figueiredo, no final tem bipartidarismo, Arena e também MDB. Censura, mas vão dizer que cresceu esta nação, mas piorou a distribuição de vida, como aumentou milagre que se inventou ditadura. Muito bem, foi ótimo estar com vocês mais esse dia, né? Aí logo a gente vai então atualizando lá e depois eu vou colocar no grupo de vocês a hora que vai estar o material no blog, porque ainda não coloquei, mas eu tenho certeza que a gente vai esse final de semana atualizar e a gente combina essas tarefas, essas coisas todas aí a partir disso, ok, gente? Sim, boa tarde, professor. Então, E a chamada se for mandar Boa lá no tarde, grupo? professor. eu vou pular no grupo agora. Chamada. Eu esqueci de pôr antes de nós começarmos aqui, mas eu vou colocar lá agora. Aí vocês, por Tchau, favor, professor. direto lá para fazer, para não ficar... Tchau, professor. Boa tarde. Até a próxima aula. Muito bom. Professor, vai ter uma atividade no seu mas blog? eu ainda vou colocar e aí eu vou avisar, tá? Tá. Boa tarde. Tá, tudo bom. Boa tarde, senhor professor. Boa tarde. Tá lá no grupo a chamada.